Vamos lá. Questão 6. Conforme o currículo da cidade de São Paulo, são princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas diretrizes curriculares, orientados para o exercício da cidadania responsável, que levem à construção de uma sociedade mais igualitária, justa, democrática e solidária, tá? Então, eles sempre vão colocar um textinho, né, um contexto antes da pergunta. Relacione-os. Então, vocês têm que relacionar o ético, político e estético com os conceitos, tá? Lembra lá na aula que nós pegamos palavras-chave para lembrar cada um deles, tá? Lembra que a gente utilizou uma palavra, mas pode usar outras, né? Com cada um deles aí, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos começar com o ético aí, que é o primeiro. Vamos encontrar qual deles, vamos fazer diferente esse. Qual deles a gente relaciona com o ético, tá? Vamos fazer ou vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo? Bom, vamos fazer da mesma forma, vai. Vamos ver reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático e dos seus recursos ambientais. Qual deles nós relacionamos a aula passada, direitos e deveres e democracia, regime democrático, que é a mesma coisa? Isso é político. Político. Vamos lá. Então, a gente relacionou na aula passada a palavra direitos e deveres e democracia, regime democrático no político. Ok. Vamos lá, continuando. No 2, cultivo da sensibilidade juntamente com a racionalidade, enriquecimento das formas de expressão, do exercício da criatividade, de valorização das diferentes manifestações culturais. Estético. Qual palavra que a gente relacionou? Foi sensibilidade? Estético. Foi sensibilidade, pro. Sensibilidade, tá. A gente pode usar criatividade, sensibilidade, mas a gente relacionou na aula passada sensibilidade, mas pode ser outra. Qual seria, então? Estético. Então, aqui é o 2, tá? Estético. E só vai sobrar o 3 mesmo, né? Justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos. Pode relacionar vários, mas teve um que a gente relacionou. Qual que foi? Vocês lembram? O respeito. O respeito, né? A gente relacionou. Poderia ser outro, mas a gente relacionou o respeito. Vamos deixar o respeito, mas pode ser outro. Pode falar. Solidariedade poderia ser. Solidariedade poderia ser. Qualquer palavra-chave que lembre ele, né? Então pode ser também solidariedade, qual que vocês quiserem. A gente relacionou aqui, a gente está lembrando da aula passada, mas vocês podem relacionar qualquer um deles. Fazendo isso, aí nós vamos direto para as alternativas. B. 3, 1, 2. 3, 1, 2, letra B de bola. Letra B de bola. Poderia ser feito de outra forma? Da forma que vocês quiserem. Desde que vocês façam passo a passo para não fazer de uma vez e não confundir. Fazendo passo a passo, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, com as palavras-chave que vocês acham melhor, ou ler tudo de uma vez e ir colocando. Daí é com vocês, tá? Mas a alternativa correta aí, letra B de bola. Esse a gente tem que estudar e colocar, prestar atenção para colocar em ordem, de acordo com o que está lá em cima, né? Não precisa ser na ordem, tá? Ah, não, aqui você tá falando, nessa ordem aqui, ó. Aqui é a letra B, porque aqui, assim, ó, a letra A também é 1, 2 e 3. E o B é 3, 1 e 2. Exatamente. Na verdade, assim, todos têm 1, 2 e 3, mas tem que ser na ordem certa, né? Todos eles têm 1, 2 e 3, ó, todos eles. Mas tem que ser nessa ordem correta, né?
Senão Eu não estava acostumada com isso, Pro. Não estou acostumada a fazer essas provas assim. Vai se acostumando, que você vai ter muito treino pela frente, muito. Isso são simulados que nós fazemos depois das aulas teóricas. Entendi. Tem um módulo no final do curso que é o treinos das questões. Aí você vai estar preparada mais ainda para treinar mais questões, entendeu? Aqui é uma pincelada de como achar essa resposta, tal. A gente vai ter muito treino pela frente geral. Quanto mais treino fizerem, melhor para vocês, tá? Eu só não dou a dica. Vocês querem treinar a parte? Vocês podem treinar a parte. As provas anteriores nós temos, né? Tá sendo pegado. O que eu tô fazendo? Tô pegando as questões das provas anteriores, tô jogando também nos simulados. Vocês vão treinar todas as provas que tiveram anteriormente, 2016, 2015, vocês vão treinar. Porém, a única dica que eu dou para vocês é a seguinte: treinem questões de conteúdo que vocês já tiveram, já estudaram. E não aqueles que vocês não estudaram ainda. Por quê? Porque o que vocês não estudaram ainda, nós vamos fazer ainda os comentários para depois vocês treinarem. Então, às vezes, vocês pegam questões de conteúdo que vocês não estudaram ainda. Então, claro que vocês não vão saber responder ou vão ter muitas dúvidas. Claro que a gente vai ter que tirar as dúvidas, tá? Mas a sugestão é: estudou legislação federal? Peguem questões da legislação federal para fazer. Estudou leis municipais? Peguem questões das leis municipais para fazer. Deu para entender? Agora, o que nós, por exemplo, autores, não tem como treinar questões de autores ainda, né? Ou de conteúdo. Eu quero treinar questões do currículo de São Paulo da parte de educação especial. Não chegamos lá ainda, né? Então, deu para entender? Mas o importante é treinar bastante, ok? Vamos à próxima. Questão 7. A matriz de saberes do currículo da cidade de São Paulo tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários, que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização. Entre os saberes encontram-se, aqui tem um erro aqui de concordância, tá faltando um Mzinho aqui, né? Encontram-se, porque tá no plural, ok? Encontram-se. Então, assim, tem vários saberes, né? Vamos relembrar no conteúdo, tem 9 matrizes de saberes, 9. Aqui não tem todas elas, ou pode ser que tenha algum erro, né? Ou nem todas são essas matrizes, né? Mas lá são 9. Aqui, por isso que eles falam entre os saberes. Isso não quer dizer que estejam todos aqui, ok? Entre, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ver se essas matrizes batem com o currículo de São Paulo, que é o que eles... qual é a ideia? O que os alunos saiam preparados para tudo isso. Tá? Vamos ver se bate com o currículo de São Paulo. Vamos lá. 1. Vamos pela eliminação, tá? 1. Pensamento científico, crítico e criativo está entre os matrizes de saberes do currículo de São Paulo? Sim. Então, a número 1 está. O que nós vamos fazer? A alternativa que não tiver a 1 está eliminada. Ó. A letra B não tem 1. Opa, está eliminada. A letra C também não tem 1. Então, isso quer dizer que a alternativa correta só pode ser a A ou a D. Deu para entender? Na primeira, vocês já eliminaram 2 alternativas. É isso que vocês têm que fazer na prova, ó. Já eliminaram, não precisa mais ver a B nem a C. Mas para fazer isso, precisa ter certeza. A primeira é certeza? Não sei se é certeza a primeira. Vocês têm que encontrar uma que seja certeza para poder fazer isso que eu fiz, tá? Vamos lá.
2. Resolução de problemas. A Prefeitura de São Paulo quer que saiam alunos capazes de resolver problemas? Sim, Pro. Com certeza. Então, a letra A tem 2, continua. A letra D também tem 2, continua. Vamos ver o que vai diferenciar uma da outra aí, para saber qual é a correta. 3. A Prefeitura de São Paulo quer que eles tenham autonomia e determinação? Sim. Também. Então, continua A, continua D. 4. A Prefeitura quer que eles tenham autoconhecimento e autocuidado? Sim. Continua 4, continua 4. A diferença vai ser a 5, se sim ou não. A Prefeitura quer que eles tenham responsabilidade e participação? Sim. Sim, isso quer dizer que todas estão corretas. A letra A falta 5, então está eliminada. A alternativa correta é a que tem todas. D. É a D. Aqui está eliminada, porque faltou uma delas. Tá vendo? Se a gente, né, se nós fizermos, se vocês fizerem desta forma no dia da prova, claro que vem o nervosismo, a ansiedade, tal. Mas se vocês seguirem passo a passo, sem atropelar, vocês conseguem chegar na alternativa correta, tá? Vocês conseguem. Vamos lá. 8. Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam participar ativamente da transformação positiva, tanto da sua realidade local quanto dos desafios globais. Então já vimos aí que está falando de temas, né? Temas que nós podemos trabalhar sem ser a base comum, a parte diversificada, que qualquer tema que nós podemos trabalhar, tanto que no contexto lá, nós verificamos que educação, financeira, outros temas, né? Que não estão na base comum, que nós podemos trabalhar com os alunos, independente de qual professor, de qual matéria, tá? O desafio que se apresenta é entender como essas temáticas atuais podem ser integradas a uma proposta inovadora de currículo, bem como ao cotidiano de escolas e sala de aula. Foi com essa intenção que o currículo da cidade de São Paulo, no caso, incorporou o que foi incluído como desafio para se trabalhar com os alunos. A Prefeitura incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Não Sustentável, ODNS, pactuados na Agenda 2032 pelos países membros das Nações Unidas, como temas formadores a serem trabalhados de forma não articulada com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares. O que vocês acham da letra A? Completamente errada. Errada. ODNS. É 2030, não 2032. Vamos apontar os erros aí. Vamos lá. A sigla está errada, Pro. Quem mais? Peraí. Vamos apontar os erros na ordem que vocês estão falando. Só um minuto. Não sustentável também. Tá. Aqui, erro. Agenda 2032, erro. Forma não articulada. Forma não articulada, erro. O que mais vocês falaram? ODNS, que não é... Eu grifei já. Tá. Ok. Mais alguma coisa na letra A que vocês podem apontar? Não? Eu vou apontar. Temas formadores. Também não está lá. Então, isso significa que a letra A não pode ser a alternativa correta. Já está descartado. Vamos para B. A Prefeitura de São Paulo incorporou, então, como desafio, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, pactuados, Cidade de São Paulo, pelos municípios membros
das secretarias de educação, como temas inovadores a serem trabalhados de forma articulada, com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares. E aí? Tá errada, porque tá dando a entender que o currículo incorporou na BNCC, e é o contrário, né? O currículo ele é baseado na BNCC. Exatamente. Vamos lá, vamos por partes. O currículo, né? Ele se baseia na BNCC. E não é um novo tema. Aqui está falando de um tema novo, uma temática nova para ser incluída no currículo da cidade de São Paulo. Primeiro que a BNCC não é nova. Segundo que o currículo deve tem como base a BNCC. E a BNCC não é um tema da parte diversificada do currículo. Já está falando base nacional, tá? Então, assim, é uma total pegadinha. Não que a BNCC esteja incorreta, não é palavra errada, nada disso. Porém, é totalmente uma pegadinha para ver se alguém cai, tá? Nós estamos falando de temas da parte diversificada do currículo, novas temáticas, ok? Então, o pensamento da professora aí está totalmente correto. Essa daqui, vou até pintar de outra cor, seria uma pegadinha daquelas. Por quê? Porque a pessoa que não estudou, vamos lá, muita gente colocaria a alternativa correta B. Ah, por quê? Porque fala de BNCC, fala de São Paulo, fala da Secretaria de Educação. Aí a pessoa vai falar, essa é a alternativa correta, sem pensar. Por quê? Só quem está estudando para o concurso vai saber sobre essa agenda, vai saber sobre a ODS, né? Quem não estudou não vai saber nada disso, que é uma novidade no currículo de São Paulo. Aí vocês tirariam um ponto a mais aí. Oi? A colega falou que a BNCC ela está dentro da legislação federal e não a legislação federal dentro da BNCC, não é isso? Isso. A BNCC ela faz parte da legislação federal e todos os municípios, todos os estados, todas as escolas particulares devem seguir a BNCC. Né? Então, o currículo, quando for montado, deve ser pensado se baseando na BNCC. Tá? Mas não incorporou dentro dela. Não, tá? Eu já não vou errar mais, porque agora eu confesso que eu fiquei balançada e eu iria sim pela B. Sim, eu tô falando que as pessoas iriam, porque na letra B só tem palavra positiva, não tem palavra negativa na B, é só positiva. Porém, é o contexto, né? Então, assim, qual é o desafio de São Paulo? Qual é a novidade de São Paulo? A novidade é incluir algo diferente, algo que ainda não tem. Que no caso é a ODS. É a ODS. E a BNCC, o que é? Ela foi feita antes do currículo de São Paulo. Para montar o currículo de São Paulo, eles tiveram que se basear na BNCC. E a BNCC não é um tema qualquer para ser trabalhado, né? É a partir dela que se monta o currículo, ok? Então é uma pegadinha grave aí, tá? Vamos lá. A alternativa correta, já vamos lá direto, né? Vamos ver se a C bate, se não é nenhuma das alternativas. Incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, pactuados na Agenda 2030, pelos países membros das Nações Unidas como temas inspiradores a serem trabalhados de forma articulada com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares. Essa é a correta, exatamente o que está lá no currículo de São Paulo, tá? A novidade. É a novidade. Oi, pode falar. Tá copia e cola, essa aí tá tá perfeita, tá praticamente igual, né? Tá lá no currículo. Lá do copia e cola de lá, né? E ainda tem essa palavra aqui, a serem trabalhadas, ainda futuro, né? Serem trabalhadas, porque é tudo novidade. Eles implantaram isso daqui, por isso que não caiu na prova passada e vai cair nessa, a gente tem que ficar esperto. Porque foi esse ano. Na prova passada não caiu. A alternativa correta é a C.
Na prova passada não caiu, porque foi elaborado em 2017, que foi incluído. Já tinha sido o concurso anterior. Então, vai vir tudo para esse, tá? Vamos lá. Então, C aí, para quem está assistindo a gravação da aula, alternativa correta C. Vamos à próxima. 9. A agenda... Qual a agenda? 2030. Eles não colocaram mais assim. É a 2030. Deixa eu até acrescentar. Apesar que no currículo já tá essa fala aqui. Mas a agenda que nós estamos falando só tem uma. 2030, tá? É um plano de ação que envolve 5 P's. O plano... Então, para trabalhar aqueles 17 objetivos da ODS, né? Da ODS, precisa envolver esses 5 P's. Quais seriam eles todos com a letra P? Todos. A. C. Nossa, já foi direto, hein? Quem discorda da colega? Ninguém? Todo mundo iria nascer? Tá igualzinho. Pessoas, Ai, planeta, gente, mas paz e o patriotismo e a política não vai entrar, não? Não. Não? Não. Correta resposta. 5 P's. Pessoas, planeta, prosperidade, paz, parceria. Tá? Letra A, as pegadinhas, passividade, patriotismo, pensamento político. Vamos lá. Letra A só teria pessoas, correto? A letra C, pessoas, planeta, prosperidade. Opa, peraí. A letra C é a correta, é a B, né? B, planeta, prosperidade, paz e parceria tá certo, projetos que tá errado. E a letra D, planeta tá certo, pessoas tá certo. Paz tá errado. Pensamento e política, né? Então, letra C é a correta aí, tudo P. P. A gente deixa as outras para quem não estudou. E, olha, gostei. Quem falou agora? Vou gravar seu nome. Foi eu, a Nath. Nath? Isso. É verdade, Nath. Porque numa dessa, quem não estudou não vai saber isso, gente. Não vai. Da onde eles tiraram esses 5 P's, pelo amor de Deus? Aonde que eu não vi nada disso? Nem estudei, como que eu vou saber os 5 P's? Mas para quem estudou vai saber. Essa questão de que nem eu gosto de anotar, de fazer anotações. Aí, tipo, cada coisa que é a resposta correta, aqui que nem quando a gente estava falando lá da agenda, né? Que a senhora colocou nos desenhinhos, tudo. Eu já tinha anotado, porque esse aqui está exatamente do jeito que a senhora colocou lá, na ordem. Aqui tá, mas aqui tá na ordem, mas na alternativa pode ser que não esteja na ordem, não é obrigado estar na ordem, tá? No dia da prova, por exemplo. Mas aí você vai lembrar dos nomes. Sim, lembra dos nomes, mas, por exemplo, poderia começar aqui com paz, parceria, prosperidade, planeta e pessoas, ao contrário. Não, tudo bem. Sim. Né? Tem que ter os 5. Mas se você anotou, você vai lembrar que tem essas palavras. Com certeza, vai lembrar. Exatamente, vamos lá. 10. A organização do ensino fundamental em ciclos acontece na rede municipal de ensino de São Paulo desde 92, quando foram criados os ciclos. Então, antes de terem aqueles novos nomes, antes era falado inicial, intermediário e final, tendo a psicologia D como bases de fundamentação. Então, vamos lá. Quando, não dei a resposta ainda não, peraí. Quando o município de São Paulo foi fazer o currículo, eles tiveram como base 3 autores, né? Para essa parte de psicologia aí, ok? Então, quais foram esses 3 autores que deram essa base de fundamentação? Deixa eu ler primeiro, peraí, não dei a resposta não, eu sei que vocês sabem, peraí. Porque quem não assistiu a aula... para poder pegar o fio da meada, tá bom? Não fala a resposta ainda não. Letra A, Jean Piaget, Jussara Hoffmann, Paulo Freire. B, Henri Vallon, Teresa Mantoan, Emília Ferreiro. C, Miguel Arroyo, Vygotsky, Magda Soares. D, Piaget, Vygotsky, Vallon. Agora pode.
A B, D. Pro. B de dado. Não tem D. nem o que pensar, né? Não tem nem o que falou. E outra, tem a palavra ali, psicologia. Sim. Outra dica que eu dou para vocês. Outra dica. Todos os autores citados aí nas alternativas, eles são da parte pedagógica. As pegadinhas. Os que são da área psicológica é o Piaget, Vygotsky e Vallon. Tudo bem que eles estão no meio dos outros para confundir a cabeça de vocês. Vejam, na letra A está o Piaget da psicologia e o restante pedagógico. Na letra B está o Vallon psicologia e o resto pedagógico. Na letra C, Miguel Arroyo e Magda Soares do pedagógico, Vygotsky do psicológico. Só a D tem os 3 da área da psicologia, tá bom? Só para dar um toque também para vocês, ok? Mas, como vocês estudaram, minhas pimpolhas queridas, maravilhosas, não vão errar uma dessa na prova, deixa para quem não estudou, ok? Alternativa correta, letra D de dado. Muito bem, vamos lá. Continuando. 11. Os ciclos são vistos como processos contínuos de formação, que coincidem com o tempo de desenvolvimento da infância, puberdade, adolescência e obedecem a movimentos de avanços e recuos na aprendizagem, ao invés de seguir um processo linear e progressivo da aquisição de conhecimentos. Ok, é a historinha que eles contam antes da pergunta, né? O currículo da cidade preserva a subdivisão do ensino fundamental de 9 anos. Esses 9 anos do ensino fundamental é dividido em quantos ciclos? 3. 3. B de bola. B de bola. 3. Teve gente que no concurso passado colocou 2. Sabe por que colocou 2? Vamos lá, para vocês refletirem. Porque muita gente confunde. Quando fala ensino fundamental, a pessoa pensa assim, ó, fundamental 1 de 1º ao 5º, fundamental 2, 6º ao 9º, então 2 ciclos. Não é. A prefeitura divide em 3 ciclos, muito bem, 3 ciclos. É de 3 em 3, são 9 anos, 3, 3, 3, para dar 9 certinho. A alternativa correta, B de bola, muito bem. 12. O currículo da cidade preserva a subdivisão do ensino fundamental de 9 anos em ciclos. Ok. Agora, a pergunta se vai bater, né? As alternativas aí. Vamos lá. 1. Por eliminação. 1. O ciclo de alfabetização compreende os 4 primeiros anos. 1º, 2º, 3º e 4º. Verdade ou mentira? Mentira, é falso. Mentira, tá errado. Acabamos de ver que é 3 ciclos, então não pode, né? Então a 1 tá errada. Vamos lá. O que tem a 1 aqui tá eliminada. Aqui tem 1. Aqui tem 1. Aqui tem 1. A C. Olha só. Nem terminamos de ler as outras duas e encontramos a alternativa correta na prova. Isso vai acontecer. Quem estudou, isso acontece. Mas, lendo passo a passo, não querendo fazer tudo de uma vez, tá? Porque é muita informação no dia, muita coisa na prova no dia, ok? Vamos só complementar aqui. 2, o ciclo interdisciplinar envolve 3 anos. Até aí, tudo bem. Mas aqui, não tá batendo, ó. 3 anos, aqui não é 3, é 2. Ó. Aqui seria 2, porque ali só tá 5º e 6º. 2, só para arrumar para ficar certinho. Mas também tá errado de qualquer jeito, ó. 5º e 6º, e não é, né? O interdisciplinar é 4º, 5º e 6º, ok? E o 3 realmente é o único correto, ó. Opa! O autoral, 3 anos, 7º, 8º e 9º. Tá? Então, só 3 está correto. Mas, para ficar correta essa questão, seria o alfabetização, 1º, 2º e 3º ano, interdisciplinar, 4º, 5º e 6º,
autoral, sétimo, oitavo e nono. É assim que está dividido corretamente o currículo na parte do ensino fundamental. 9 anos em 3 ciclos, ok? Correto? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. É a única correta aí no caso, tá? Vou salvar aqui. Ok? Vamos para a próxima. 13. No ciclo de alfabetização, que é do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Vamos lá. 1. A brincadeira não é um direito fundamental da criança. O que vocês acham? É falsa. Tá errado. É um direito falsa. da criança. É falsa, com certeza, ainda mais a brincadeira. Então, eu vou nas alternativas. A letra A tem a 1. Então, tá errado. A letra B não tem, a letra C não tem, a letra D também tem a 1. Tá vendo? Na primeira, já eliminamos 2 alternativas. Só sobraram 2 para analisar. Assim é mais fácil. Vamos lá. 2. As crianças, tá ao contrário aí, né? Tem não direito? Não tem direito aí, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. As crianças não têm... agora sim, estava ao contrário. As crianças não têm direito de acessar múltiplas linguagens, inclusive a escrita. Falso. Tá Não tem errado. direito? As crianças têm Tem que direito. tomar cuidado sempre com os não aí, né? Em toda situação tem que tomar cuidado com os não. Normalmente os não são as pegadinhas. Então, não pode. Então, vamos analisar. Vamos lá. Qual que tem 2 aqui? A B continua, a C está eliminada porque tem 2. Já encontramos a alternativa correta, sem terminar, mas vamos olhar o resto, tá? 3. A sala de aula, o pátio, o parque e a brinquedoteca têm grande significado para as crianças e podem auxiliar na aprendizagem, correto? Correto. Sim. Correto. 4. As crianças são detentoras de direitos e deveres. Correto. Correto. 5. As atividades lúdicas e desafiadoras facilitam e mobilizam a aprendizagem escolar. Correto. 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 A 6. Não demanda um trabalho docente coletivo, sistemático e coordenado. Incorreto. Demanda e bastante, viu? É demanda e muito, né? Então, na B não tem a 6, tá certo, tá? As alternativas corretas aí no caso, né? Os itens corretos é o 3, 4 e 5. A alternativa correta, B de bola. B de bola. Ô, Pro, geralmente as questões são sempre entre A e D ou tem 5? Vai até a letra E. Depende da organizadora do concurso, né? Tem igual a VUNESP, normalmente coloca até a E. Tem acho que é Carlos Chagas, não lembro agora, todas elas. Mas tem muita organizadora que coloca só até a D, não coloca E. Mas se for VUNESP, é até a E. Ah, tá bom. Tá? Obrigada. Tudo vai depender qual delas que vai ser, né? Eu tô rezando para que seja VUNESP. Vamos ver. 14. Referente ao currículo da cidade de São Paulo, o ciclo interdisciplinar, que é aquele que vai do 4º ao 6º ano, esse é o interdisciplinar, do ensino fundamental, são necessários. Lembra que nós estudamos na semana passada essa parte do ciclo interdisciplinar, e eu falei, ó, são 2 das palavras-chave aí que fala do ensino interdisciplinar, que é o professor ter aquele diálogo do Fundamental 1 com o Fundamental 2, tá? Então, vamos ver aí. Eu vou ler todas agora. A. Interdisciplinaridade e projeto de docência compartilhada. B. Multidisciplinaridade e projeto de docência dinamizada. C. Temas transversais... tá errado aqui? Peraí. Temas transversais. Tem um R a mais aí. Temas transversais e projeto de discência compartilhada. E D. Interdisciplinaridade e projeto de docência articulada. É a APRO.
Quem discorda? Eu estou confusa, não tenho como opinar. Não? Vamos lá. Quem mais? Fiquei entre a A e a D, mas eu acho que a A que está correta. Entre A e D. Não, A e D. D de dado. A e D de dado. Tá. Mas eu acho Bom, que é a vamos lá. Eu acho Ó, que é a A. Eu acho que é a C. A porque C, a A, ela está a falando C- da docência vamos compartilhada, lá. né? A C, não, a B e a C já está eliminada, tá? Ficou entre A e D. A palavra-chave interdisciplinariedade tem nas duas, está correto. Agora, lá está falando projeto de docência compartilhada ou projeto de docência articulada? São duas Compartilhada. Compartilhada. Compartilhada, eu estou falando do professor, não estou falando Porque eles da têm que disciplina. dialogar, né? Entre o Fonte 1 e o Ó Fonte a 2. pegadinha, ó a pegadinha. Articulada também é uma palavra-chave, mas eu estou falando do professor. O professor, ele não, o que ele vai articular, o currículo se articula, a disciplina se articula. Aí, no caso, é pegadinha, né? O professor que deve compartilhar, trabalhar compartilhado, né? Porque eu estou falando do professor aí no caso, tá? Então, não é... O currículo, ele é de forma articulada. O professor deve trabalhar de forma compartilhada. Tá vendo a diferença? Mas muita gente confundiria sim. Vocês não vão confundir porque vocês estão estudando, ok? Mas daria para confundir muito, porque são palavras-chave, tanto um quanto o outro, ok? Não esqueço mais. Então, lembra assim, vamos associar. Articulada é matéria, currículo, disciplina. Compartilhar é professor, que não pode trabalhar sozinho, né? Ok? Então, a alternativa correta aqui, A. E digamos que a D, nem vou colocar de vermelho, vamos dizer aí que é também positivo, mas é que é uma pegadinha, que não fala não é diretamente do professor em si, né? Vamos lá. Então, 14, letra A é a correta. Vamos lá. 15. No currículo da cidade de São Paulo, em relação ao ciclo autoral, que vai do 7º ao 9º ano do ensino fundamental. Vamos ver se o que está falando aqui tem a ver com este ciclo, do 7º ao 9º. Lembrando que nós comentamos, né, na aula passada, que autoral de autoria e que nesse ciclo a prefeitura faz um trabalho muito legal, que é o TCA. É como se fosse um TCC de faculdade, mas é chamado de TCA por ser alunos do ensino fundamental. Então, é um projeto que eles fazem para o aluno ter uma forma de pesquisar, de levantar hipóteses, de achar solução, enfim, tá? É um trabalho bem legal. Bom, vamos lá. Vamos ver se os conceitos batem com esse ciclo. 1. Fomentar a investigação, leitura, problematização do mundo real a partir de pesquisas que envolvam diferentes vozes e visões, oferecendo várias possibilidades de apropriação, criação, divulgação e sistematização de saberes. Positivo. Tem a ver com o Tá 7º correto. ao 9º? Sim. Correto. Se eu colocasse isso no ciclo alfabetização, não daria. Se eu colocasse isso no ciclo interdisciplinar, até se fosse mais do 6º, 7º ainda, né, do 6º ainda vai, mas do 4º e 5º já não daria tanto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá certo. Então eu vou olhar aqui, ó. Não, eu vou direto nessa. Vamos lá. 1, vocês falaram que tá ok. A C não tem 1 e a D não tem 1. Depois eu risco, tá? Vamos lá. 2. Incentivar o papel ativo dos estudantes no currículo, de forma a desenvolver sua autonomia, criticidade, iniciativa, liberdade e compromisso. Tá certo. As palavras estão cheirosas ou estão fedidas? Cheirosa. Cheirosas, tudo palavras cheirosas, floridas,
como eles querem ouvir, né? Tudo lindo, maravilhoso. Equidade, desenvolver, autonomia, tudo Tudo positiva. lindo, exatamente. Então, 2 também está certo. Eu já tínhamos eliminado a C e a D, então a A e a B ainda continua, vai depender da 3. Transformar professores e estudantes em produtores de conhecimento, criando oportunidades para que elaborem propostas, realizem intervenções sociais para melhorar o meio em que vivem. Tá certo, Para mim tá perfeito. Perfeito, né, gente? Certo. Tudo lindinho, maravilhoso, tudo que eles gostam de ouvir, tudo lindo, maravilhoso. Está certo também. Então, esses 3 itens fazem parte A do B. ciclo autoral do 7º ao 9º. Então, a alternativa correta, B de bola. Todos estão corretos. Então, B. Opa, pode deixar dessa cor mesmo. B de bola. Muito bem. Vamos lá. 16. Na cidade de São Paulo, em relação à organização do currículo, as áreas do conhecimento no ensino fundamental estão divididas em... Só um detalhe, gente, deixa eu explicar uma coisa só para vocês relembrarem o conteúdo. A organização do currículo, primeiro vem as áreas, tá? Áreas. Depois vem os componentes curriculares. Os componentes curriculares é o que estão dentro de cada área. Deu para entender? Então, primeiro vem a nomenclatura área, geral. Depois vem componentes curriculares, que é o que tem dentro delas, ok? Vamos lá. Então, quais são as áreas que são divididos o currículo do ensino fundamental de São Paulo? Vamos lá. Letra C, Pro. Linguagens. Letra C, Pro. Nossa, nem falei ainda. Meu Deus, já foi direto? Muito. Essas meninas estão demais. Letra C. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e tecnologias para aprendizagem. Certíssimo. Lembrando que ciências humanas só para relembrar, entra história e geografia, né? Matemática é matemática mesmo, ciência é ciência mesmo. Não posso falar linguagem, senão vou estar dando resposta da outra questão, ok? Certinho, a alternativa correta, letra C. Muito bem. Os meninos estão demais, hein? 17. No currículo da cidade de São Paulo, os componentes curriculares da área de linguagem, só da área de linguagem que está perguntando, são compostos por... Então, vamos lá. Não, vou deixar vocês olharem. Vamos lá. Lembrando que na BNCC é uma coisa e o currículo de São Paulo acrescentou outras. É igual a BNCC, porém acrescentaram mais coisas, tá? Deixa Letra B. 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 Letra B de bola, Pro. Vocês estão demais, hein? Dá licença, hein? Vamos lá. Então, na área de linguagem, temos língua portuguesa. Vamos lá. Temos língua portuguesa, que já estava na BNCC, São Paulo continuou. Arte já estava na BNCC e aqui está igual. Língua inglesa já estava na BNCC e aqui igual. Educação física já estava na BNCC e aqui igual. A Prefeitura de São Paulo incluiu língua portuguesa para surdos e língua brasileira de sinais, que é Libras. Incluiu, era 4, a prefeitura foi e acrescentou mais 2, ficaram 6. Muito bem, alternativa correta, B de bola. B de bola. São 6, não se esqueçam disso, são 6. Tá? Tudo vai depender. Agora, vamos supor, se fosse uma pergunta da BNCC, já não teria esses 2. Só teria português, arte, inglês e educação física, né? Mas São Paulo, se for o currículo de São Paulo, tem esses 2 aí acrescentados, tá bom? Por isso que eu falo, eles pegam a BNCC, que tem que seguir, mas eles podem acrescentar algumas coisas que eles acham pertinentes para o município deles, ok? Está correto. Vamos lá. 18. Os eixos estruturantes organizam os de cada componente curricular, agrupando o que os professores precisam ensinar em cada ano do ensino fundamental.
O currículo da cidade define seus eixos estruturantes em função da natureza e das especificidades de cada componente curricular, observando níveis crescentes de abrangência e complexidade, sempre em consonância com e as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Na proposta curricular, os eixos são trabalhados de forma com a finalidade de permitir que os estudantes tenham uma visão mais ampla de cada componente. Então, deu para perceber aí que é para completar os espaços, as lacunas em branco, né? Então, tem 3 lacunas em branco e 3 palavras em cada alternativa correta a serem completadas. É isso que nós temos que ver. Vamos por parte, tá? Vamos por parte. Então, a gente vai olhar a primeira coluna, depois a segunda, depois a terceira. Os eixos estruturantes organizam os A. Objetos de pensamento. B. Objetos de conhecimento. C. Objetos de estudos. D. Objetos de conhecimento. Vamos por coluna, tá? Qual que vocês iriam? Pensamento. Objetos de conhecimento. Oi? Objetos de conhecimento. Conhecimento. Então, se for conhecimento, o que nós fazemos? Opa, eliminamos a porque está pensamento. Eliminamos a C porque está estudos. Só ficou B e D, porque os dois são objetos de conhecimento e completa corretamente lá, objetos de conhecimento, tá? Vamos na segunda parte. Sempre em consonância com a faixa etária ou visão? Faixa etária. Faixa etária, né? A gente tem que acompanhar a faixa etária de cada ano do ensino fundamental, a faixa etária. Olha lá. Trabalhados, como que deve ser trabalhados os eixos? De forma articulada. Muito bem. Vocês viram a diferença lá? Quando falou da compartilhada professor, agora aqui articulada, currículo, eixo, que é para ser ensinado. Deu para entender? Então está corretíssimo. Objetos de conhecimento, faixa etária e articulada. Alternativa correta, B de bola. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. 19. Vamos ver. Também é para completar. Os objetos de conhecimento são elementos do currículo e têm a finalidade de nortear o trabalho do professor, especificando de forma ampla os assuntos a serem abordados em sala de aula. Orientadores. Vamos lá. Orientadores. Não são formadores, não são articuladores, não são investigadores, são orientadores. Muito bem, por quê? Já está falando. A finalidade de nortear o trabalho do professor, de ajudar o trabalho do professor, de orientar o professor, certo? Já tem a dica aqui. Mas como todos terminam em ores, dores, quem não estudou, quem não treinou, cai na pegadinha. É orientadores. Muito bem. Orientadores. Vamos à última aí. Questão 20. O currículo da cidade considera o conhecimento a partir de 2 elementos básicos. Quais são eles? O sujeito e o objeto. Eu acho que é aluno e professor. Presta atenção na pergunta, gente. É aluno e professor. Olha aí. Não, de certa forma porém, o aluno e... não tem sentido. É só para ver se alguém caía. É só para ver se alguém caía. Mas que fala do currículo, né? Mas é só para ver se alguém caía nessa daí. Não, vocês estão corretas, é a letra A. Lembra lá? Sujeito é a pessoa, é o ser humano, é o aluno, né? O sujeito. Ou até o professor, porque ele também aprende. O objeto é o que vai ser ensinado. O fenômeno, o conteúdo é o que vai ser ensinado. Então, assim, lá fala,
Não existe sujeito sem objeto, não existe objeto sem sujeito. Um vai depender do outro. Precisa dos dois. Então, por isso que fala os dois elementos básicos. O sujeito, que é o ser humano, e o objeto que vai ser ensinado aí no caso. Alternativa correta, letra A. Muito bem. Espera aí que a aula não acabou ainda. Deixa eu só parar a gravação. Espera aí.